Os nossos números são surreais, assim. A gente conseguiu reduzir 80% do tempo do time da mesa de crédito. Caramba. 80%. A gente reduziu 25% da inadimplência nessa carteira. Isso quase quadruplicou o faturamento dessas revendas e quase eliminou fraude. Ele já tá vindo autenticado ali. O score de crédito no Brasil, ele é muito influenciado pelo seu comportamento negativo. O que a gente quer trazer são indicadores de comportamento positivo que complementem essa análise junto com a escoragem e que ampliem o crédito no Brasil. Quando você vê, de fato, o valor que você gera com o Open Finance, eu fiquei muito emocionada, assim, sabe? Porque validou todo o meu trabalho voluntário durante 4 anos para o Open Finance no Brasil, validou meu modelo de negócio, validou os fundamentos do Open Finance, que eu sou super erudita, eu sempre falo isso. Então, são 3 fundamentos, né? Bancarizar melhor a população, democratizar o crédito e melhorar a experiência do usuário. Sabemos que o mercado de fintechs ele não é nada fácil. Você montar, construir uma empresa e conseguir fazer uma saída é mais difícil ainda. Hoje a gente vai bater o papo com uma pessoa que não só fez isso, mas decidiu continuar e trabalhar novamente nesse mercado com um novo empreendimento. Hoje a gente vai bater um papo com a Ingrid Bart, ela que foi cofundadora do Linker e hoje ela está atrás do time da Pilotim, ela que quer trazer aí mais inteligência para os dados financeiros. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no papo de hoje. Prazer te receber aqui, Ingrid. Eu que agradeço mais uma vez, né? Tendo a honra de estar aqui compartilhando um pouco. Muita coisa aconteceu, né? Sim, sim. Desde a primeira vez, então, um prazer imenso. Boa, a gente estava revendo aqui, foi o episódio número 15, a gente fez online no meio da pandemia. A gente já tinha ali registrado ali o interesse do no Banco Central, a gente já tinha tudo isso registrado. Primeira mulher presidente do Banco Central, ainda tá no plano. Tá no plano. É muito legal te receber aqui, e aí eu quero realmente dividir essa nossa conversa, começar primeiro pro lado do empreendedorismo, assim. Como é que foi, a gente pode, né, falar de forma resumida, você já contou várias vezes sobre como é que você começou a trajetória, mas eu queria saber um pouco desse final, né? Porque você empreender, terminar o ciclo, fazer um exit, imagino que tenha tido muito aprendizado nessa saga toda, né? Só aprendizado, né, Gabriel? Só isso que a gente tem na vida. Bom, mas começando assim, acho que uma característica minha que é importante destacar eu sou hiperativa, né? Diagnóstico. Não sei se vocês percebem. É algo que dá pra gente notar, diria. Poxa, no começo da minha carreira, que eu ainda estava tentando entender o que acontecia comigo, eu fui para o mercado financeiro, que é um mercado super dinâmico. E aí você vai aprendendo, quando você é neurodivergente, que você funciona diferente. Você precisa de muitos estímulos para ficar bem, para ficar calmo. Senão você fica ansioso, né? E aí, poxa, quando eu migrei para o mundo de fintechs, eu comecei a ficar super apaixonada. Culminou de eu ter oportunidade de empreender, então, felizmente, né, isso é um privilégio, eu fui empreender por vontade, por oportunidade, e quando eu fui empreender, que foi no finalzinho de 2018, eu fiquei apaixonada por empreender, e aí é interessante, você fala, poxa, como eu não comecei a fazer isso antes? Uhum. Porque assim, até hoje em dia se fala muito nisso, muitos empreendedores do mundo tem alguma neurodivergência, tem o seu jeitinho diferente. Sim. E o empreendedorismo, para mim, pelo menos, funciona como esse montante, esse mundo de incentivos mentais, de novidade, de fluxo de informação. O tempo todo está acontecendo alguma coisa, isso me alimenta, me deixa bem, me deixa calma. Não repitam isso em casa. Isso é o jeitinho que o meu cérebro funciona. Mas aí, quando eu fundei o Linker, primeiro, assim, eu não sabia que eu ia gostar tanto de empreender. Eu tinha uma leve sensação, mas não sabia. E foi uma jornada que, apesar de intensa, ela foi muito rápida. Então, a gente fundou em 2018 e vendeu no final de 2021. Fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio no earnout com a OMIE. E, como eu falei, apesar de ter sido muito rápido, foi muito intenso, eu tinha muita energia empreendedora ainda para gastar.
E em 2022, quando eu, assim, já tinha, mais ou menos na época que a gente conversou, na primeira vez, eu já sabia que eu ia empreender de novo. Eu já sabia que eu queria Open Finance. E eu já tinha um nome. Ah, legal. O Pilotim veio dessa época. Que legal. E aí foi só o tempo passar mesmo, passar esse earnout, que foi muito bom, assim, felizmente tive sorte com isso. Foi um relacionamento super bacana com a Mie, mas eu queria empreender de novo. Então, ano passado, quando eu saí mais ou menos em maio, em julho, bati o martelo que eu queria empreender, e a primeira pessoa que eu liguei foi o Melfi. Aí eu falei, Melfi, eu vou empreender. E aí, ele, com aquele jeitinho muito calmo dele, completamente diferente do meu, eu sei. Aí eu falei, com Open Finance, Melfi. Aí ele, eu sei. E eu quero que você venha junto, Melfi. Aí ele, eu sei também. Porque o Melfi foi a primeira pessoa no planeta que me falou sobre o Open Finance. Até no nosso deck do Pilotim, tem uma foto minha e do Melfi no primeiro meetup de Open Banking. Caramba. Em 2017, no Cubinho. Caramba, que legal. Eu ainda tava no Neon. E eu tava mais magra, ele tinha mais cabelo. Eu sempre faço essa piada. E aí a gente começou essa jornada. A gente fala, né, que a gente sentou como time em outubro. Porque, até tirar CNPJ, chamar as pessoas, todo mundo finalizar tudo que estava rodando. Eu estava rodando apenas o G20 no Brasil, ano passado, um dos trabalhos voluntários que eu tenho. E foi assim que a gente começou, de fato, mas não é uma coisa que veio de sopetão. Então, desde o momento que eu vendi o Linker, eu sabia que eu queria empreender de novo. Eu fiquei 4 anos no Conselho Deliberativo do Open Finance, representando as fintechs. Então, era um tema também que não era um tema novo na minha vida. E culminou da inteligência artificial dar esse boom exatamente nesse mesmo período. Então, que foi uma sorte muito grande você estar no momento certo da humanidade para trabalhar os dados de Open Finance com essas ferramentas de inteligência artificial que estão cada vez melhores. E aí, perguntando assim, né, sobre como é que foi essa jornada, dói. É um filho mesmo, sabe? Então, assim, você sair de um projeto que você construiu, que você escalou, que você contratou as primeiras pessoas, você deixar mesmo que as pessoas vivam a sua vida, né, sem você. É tipo aquela coisa, você cria os filhos para a vida e não para você. É exatamente a mesma sensação. Então, dói. Dói, mas tem muita coisa que é boa ser second time founder. E, inclusive, eu falei isso ontem, numa reunião que eu tive, porque de outubro, de fato, quando a gente começou a sentar e trabalhar, né, aterrar todas as ideias, até hoje, a gente evoluiu muito, em muito pouco tempo. Isso que eu ia te perguntar, o que que muda, assim, o que que mudou para você do ponto de vista de produto ou execução? Como é que você olha para isso agora diferente? Seu faro fica muito melhor. Você fica cachorro treinado mesmo, sabe? Estilo pastor alemão, que fareja droga. Aqueles aeroportos, esses aí são... Cara, parece que você sabe o caminho que tem que ir. E aí, no processo de validação, que precisa existir independente se você está empreendendo pela segunda, terceira ou quarta vez, você não cai em alguns gatilhos que normalmente na primeira vez você cai. Outra coisa que é muito bom as pessoas já te conhecem. Então, sabem que você não é uma louca desvairada. Quer dizer, um pouquinho, mas sabem que, você não vai... você vai trabalhar de fato, você vai trabalhar para entregar, que você faz as coisas, que você é uma pessoa confiável para se trabalhar. E isso facilita, assim, 80% da jornada, porque o meu papel como CEO e fundadora é full-time job, que eu costumo dizer. Trazer gente boa, definir estratégia e ir atrás de investidor. Né? De maneira geral. A gente faz tudo, mas minhas funções, de fato, são essas. É muito mais fácil trazer gente boa, porque você conhece o mercado inteiro, as pessoas têm boas referências de você, muito até pelo fato de você ter feito um exit. A parte de estratégia, cara, eu tô com uma pessoa que me ensinou o que era Open Finance e eu fiquei 4 anos no conselho do Open Finance construindo isso. Então,
minimamente, você não sai do zero com relação à Sim. estratégia. Eu estudei muito, mesmo estando no conselho do Open Finance, todas as teses que tinham de Open Finance, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, de novo, essa parte de estratégia também é muito mais rápido. E aí, como eu falei, por exemplo, essas validações, elas vão muito mais rápido. Você fareja que, putz, isso aqui pode dar certo. Esse caminho já não é tão legal. E a parte de falar com o investidor também. Então, até um pouco antes de Mesmo eu... com esse mercado diferente, porque eu acho que ele está mais restrito do Muito. que era antes, né? Completamente. O ponto eu não abri a minha captação ainda, né? Eu tenho alguns investidores anjo que quiseram até entrar antes de eu abrir a captação, mas eu sou muito bem recebida com qualquer investidor que eu queira falar, entendeu? E que também isso é ótimo, é uma vantagem competitiva excelente, assim. Tudo isso culmina no quê? Tempo. Então, você precisa de muito menos tempo para mostrar muita coisa. Então, por exemplo, hoje a gente já encontrou um Product Market Fit. E a gente já está trabalhando em alguns outros produtos baseados sempre nessa nossa camada de inteligência para dados de Open Finance. Hoje, como é que você lida, se muda ou não, a questão de lidar com essa incerteza enquanto não encontra esse market fit e, ao mesmo tempo, você vai olhar para o caixa, né, recurso escasso, enfim. Como é que é esse equilíbrio? Porque me parece muito... a minha sensação montando o negócio é que eu estou jogando uma bolinha no sinal e, às vezes, eu estou jogando muitas e eu falo, cara, será que vai dar tempo de pegar essas bolinhas? Não vai. Então, rola um certo receio, assim. Não tem paz, né? Não existe paz. Se quer paz, não vai empreender. Porque, beleza, é aquilo que eu falei, né? Você resolveu temporariamente a questão do funding, do investimento. Aí aparece um problema de... Gente, você tem que trazer uma outra pessoa. Alguém do seu time é roubado por uma grande empresa que faz uma proposta gigante. Aí você tem que ir atrás de gente. Aí, conseguiu gente nova, automaticamente aparece alguma coisa no produto que alguém está pedindo um produto e você tem que avaliar se você... É o eterno cobre a cabeça e descobre o pé. E vice-versa. Então, não muda nada, não, nisso. Acho que você não sente mais que isso só acontece com você. Porque eu acho que da primeira vez que você empreende, você fica meio desesperado, você fala assim, ai, meu Deus, que absurdo, eu sou uma péssima empreendedora, porque tá acontecendo isso comigo, toda hora é alguma coisa. Na segunda vez que você empreende, você já espera que isso vai acontecer. Então, você não é pego de surpresa nesse sentido, porque é o eterno, cobre a cabeça, descobre o pé. Legal. E olhando para isso, assim, você ficou ali 4 anos no conselho, viu de tudo que estava acontecendo no Open Finance. Você já tinha o nome, a tese era a mesma, foi mudando. O que aconteceu durante esse período até você falar, não, beleza, agora tá na hora e vou fazer, porque eu imagino que ideias não faltam, né, na sua cabeça e vendo todo esse mercado, etc. Imagino que deva ter, perdi esse time, perdi esse. Qual vai ser o meu na hora que chegar o meu momento, assim? Assim, algumas coisas com certeza mudaram, mas tem algumas outras que foi para melhor, porque em 2022 a gente tinha uma maturidade do projeto do Open Finance. Hoje essa maturidade é infinitamente melhor. Então, vou dar um exemplo bem simples, escopo de dados. Se eu fosse começar a empreender em 2022, eu ia ficar desesperada, porque eu ainda estava no conselho do Open Finance e era um grande gargalo. O escopo de dados ainda precisava ser muito refinado para você ter insumos para, de fato, criar essa inteligência. Hoje, vários desses pontos, sempre tem coisa para melhorar, mas vários desses pontos já foram direcionados, já amadureceram, já foram corrigidos. Então, esse tipo de coisa, por um lado, facilitou. Outras coisas mudaram. Então, por exemplo, fazer aplicativo. Fazer ou não aplicativo. E aí você vai brigar por principalidade. Então, é você, um mero desconhecido, brigando pela principalidade do aplicativo com todas as outras instituições financeiras. Mudou também. Então, inicialmente era um aplicativo. A gente até chamava de cockpit.
Mas aí, quando a gente começou a empreender, viu, cara, não é por aí. Até porque a gente precisava lançar alguma coisa rápida para ter acesso aos dados, para azeitar nossos algoritmos e validar algumas das nossas teses. Se eu fosse esperar um aplicativo, ficar pronto, por mais que a gente tenha no-code agora, eu ia morrer na praia. E eu precisava minimamente de dados para trabalhar. Então, a gente foi, por exemplo, no caminho do WhatsApp, que foi muito mais rápido. Então, essas coisas, de fato, foram mudando. O apetite do mercado de VC para B2C não tá tão legal assim. Tem uma outra coisa que ainda passa, mas assim, não queremos brigar por isso. Então, nosso modelo de negócio hoje ele é muito bem ancorado dentro de uma estratégia de B2B. E assim vai. Então, você vai testando também muita coisa, né? Então, uma hora você vai conversa, você testa, valida, aí você vê que não é legal, então você dá uma melhor lapidada, e aí você testa, aí você vê que o resultado é melhor, e assim sucessivamente. Legal. Hoje, o que vocês estão oferecendo no B2B e qual hoje está sendo o modelo da Pilotinho? A gente foca muito em indústrias não bancões que dão crédito ou produtos financeiros. Então, dá um exemplo, varejo. Varejo que dá crediário. Hoje, a gente se especializou muito em varejo de ponta de venda, que tem loja física. Então, a gente criou uma experiência para o vendedor, na hora que a pessoa quer saber se ela tem crediário ou se tem um crédito pré-aprovado para financiar um equipamento médico, por exemplo. Ele mesmo virou nosso grande embaixador para passar o link para a pessoa na hora que ela está fazendo a análise. E a partir disso, a gente criou toda essa jornada para essa empresa fazer a análise e dar o release ou não nesse crédito. Então, a gente focou muito. Então, a gente entra nesse começo e faz o monitoramento do pós-crédito e finaliza ali com o Collection, que ainda não está pronto. Legal. Mas a gente se especializou nesse primeiro momento, nessa jornada desse produto financeiro, começo, meio e fim, para indústrias que dão crédito, mas são não financeiras. Legal. E no Brasil, a gente tem muitas delas hoje, né? Assim, já tinha, na verdade, acho assim, desde sempre, mas quando a gente vê essa explosão de Bank as a Services, etc., esses caras têm clientes, né? Então, quando você olha para os clientes deles, é muita gente hoje, e nomes que a gente nem, talvez, conheça de Faria Lima, vamos dizer assim, mas que tem carteiras gigantescas aí de usuários, né? É surreal. Quando você começa a estudar alguns mercados, então vou dar esse exemplo que foi o primeiro mercado que a gente validou muito bem. Equipamentos médicos, financiamento de equipamentos médicos. O ticket é muito alto. Então, a gente está falando de R$500 mil, tem um equipamento de R$1,5 milhão. Não dá para você passar isso num cartão de crédito, né? Então, normalmente, esses profissionais, eles buscam financiamento. Aí você tem a revenda física. Então, você não compra online normalmente, né? Tem a revenda física. E aí, nesse momento, a gente está entrando no mercado muito específico, que é baseado no crédito, porque a pessoa dificilmente paga à vista. É um crédito vinculado a um setor em específico, que você já tem mais facilidade de entender o comportamento de consumo dele, e essa é um pouco da inteligência que a gente atrai. E os nossos números são surreais, assim, parece mentira. Até eu que, né, tá olhando ali. Sou otimista, empreendedora, não esperava números tão bons. A gente conseguiu reduzir, em 2 meses e meio, tá? A gente conseguiu reduzir 80% do tempo do time da mesa de crédito. Caramba. 80%. Por causa disso, eles conseguiram reduzir o tempo de resposta para o cliente final. E aí, isso quase quadruplicou o faturamento dessas revendas. Caramba. Porque, né, depende muito do tempo que você responde. A gente reduziu em 2 meses e meio só que a gente capturou essas informações. Então, eu imagino que pode até melhorar, mas a gente reduziu 25% da inadimplência nessa carteira e aumentou o ticket médio 3 vezes.
e quase eliminou fraude. Porque como é que são esses processos, Sim, né? o usuário ele já está vindo autenticado Validado ali. pela própria segurança bancária. Então, é surreal. Assim, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu validar, porque acho que você já deve ter ouvido, com certeza, que trabalha há bastante tempo dentro desse ecossistema de Open Finance, né? E me doía muito o coração as pessoas falando que o Open Finance não tinha dado certo no Brasil e que não conseguiam enxergar o valor do Open Finance. Não chegaram ao valor porque, até então, o Open Finance não estava sendo utilizado da maneira correta. E aí, quando você que acredita, cria uma jornada, porque acho que o nosso grande diferencial foi essa jornada mesmo. Cria essa jornada para o crédito lá na ponta física, porque todo mundo fala também do crédito, virtual, tudo digital, tal. Mas e a economia real? Que precisa de uma experiência lá no ponto de venda. E aí, quando você vê, de fato, o valor que você gera com o Open Finance, eu fiquei muito emocionada, assim, sabe? Legal. Porque validou todo o meu trabalho voluntário durante 4 anos para o Open Finance no Brasil, validou meu modelo de negócio, validou os fundamentos do Open Finance, que eu sou super erudita, sempre falo isso, sou super erudita, então são 3 fundamentos, né? Bancarizar melhor a população, democratizar o crédito e melhorar a experiência do usuário. E aí a gente validou, sensibilizou todos esses fundamentos do Open Finance. Então, foi muito legal. Ah, muito bom. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, como que é construir um produto no WhatsApp, assim? Olha, eu não construí, né? Não, tudo bem, mas você constrói uma experiência, uma interação que vai acontecer sim. ali dentro, né? É que o time de tecnologia, eu só encho o saco, né? Mas assim, eu imagino que É difícil, não é? as demandas do time ali, o tipo de pessoa que você tem que contratar, né? Como é que eu vou sair do zero aqui e quero criar uma experiência boa dentro do WhatsApp, assim? Porque até há pouco tempo atrás, eu lembro de ter divulgado a primeira operação que tinha a ver com Open Finance dentro do WhatsApp, que na época, se não me engano, talvez tenha sido do Banco do Brasil, que eu acho que era o consentimento. Foi, eu lembro disso. Só que na época era, vamos dizer assim, parece que eu tô falando tem 15 anos, né? Faz 3 anos, 2 anos. Mas assim, comparado com o que acontece hoje, era muito diferente. Sim. Então eu fico sempre imaginando como é que era essa dificuldade, complexidade de fazer algo ali, né? O menos difícil é integrar com o WhatsApp, de fato. Porque hoje em dia, até própria Meta e outras empresas, Twilio, por aí vai, tem as APIs e que elas são muito bem feitas para você conseguir se conectar. Construir ali o seu produto dentro do ecossistema deles. O ponto é a AI. Porque para você cuspir a informação, a inteligência, ali os insights, você precisa, né, de uma máquina funcionando e pensando esses dados de maneira inteligente. Isso é muito difícil. E aí, construir time de AI, não vou nem falar só AI, vou falar de dados, tá? Tá muito difícil, muito difícil. E aí você tem que encontrar alternativas, né? Então, não vou contar. Justo. Mas a gente encontrou ali uma alternativa brasileira para conseguir direcionar muito isso. Quando tiver mais azeitado, eu volto aqui. Legal. Não vai esperar 3 anos para eu voltar Não, vem, pode vir antes. Mas você tem que aprender, assim, você vai aprendendo alternativas para direcionando esses desafios mesmo. Mas o mais difícil são as pessoas que vão construir essa parte de machine learning e de AI. E olha que eu nem tô fazendo grandes modelos de LLM. Ainda é muito mais machine learning e tal, mas é difícil. Até porque é muito específico também, né? Não é você trabalhando com dados aleatórios que tem na internet, vamos dizer assim. Não, são dados financeiros. Você tem que fazer uma biblioteca de comportamento de consumo. Você tem que fazer as conexões corretas. Então, se a pessoa gastou tantas vezes durante o último mês, possivelmente ela é um profissional de tecnologia. Criar essas conexões, essa inteligência é surreal, assim, de difícil. Mas que bom que é difícil, porque, né, aí a gente faz. Uma pitada aqui de provocação é que
se é difícil hoje, há 5 anos atrás, acho que era bem mais difícil, né? Muito mais. E assim vai se As pessoas seguindo. nem falavam sobre isso, né? Hoje em dia a gente tá falando e tal. Vamos dizer assim, bom, você tá aí como prova viva de ver que existe um caminho para se fazer e tudo mais, sendo que realmente parecia que era algo inatingível quando a gente falava de personalização, de usar IA e etc. Eu ficava sempre com a sensação de, tá bom, você tá falando aí, mas eu não sei se você, assim, você vai fazer, como é que faz? Eu não sei como é que faz, você tá falando aí que dá para fazer. Então, hoje em dia, já fica mais claro para mim que como algo possível de ser trabalhado. E eu acho que um dos grandes desafios aí esteja talvez nessa arquitetura, igual você falou, vou fazer uma biblioteca de comportamentos. Isso para mim é um termo novo. Mas assim, eu deveria ter. O que mais que eu vou fazendo aqui? Eu vou ter gatilhos, eu vou ter isso aqui. Como é que eu vou organizar? E aí acho que é legal, porque de empresa para empresa vai variar, que é o jeito de vocês pensarem aquilo ali, né? Total, total. E essa é uma grande diferença competitiva, né? Então, quando eu estava validando essa questão da tese, né, do Open Finance, o que eu vou fazer com o Open Finance? O Open Finance é o projeto, é a infraestrutura. O que eu vou fazer, né? Qual camada que eu vou atuar dentro dessa infraestrutura do Open Finance? O que pode ser um perigo enorme para quem quer empreender, né? Total. Não, e também tem um outro lado, assim, você se apaixonar pela ferramenta ali e não servir para nada. E ficar agarrado ali e tal. Mas isso não é só do Open Finance, né? Acho que é de empreendedorismo. É uma armadilha que isso aí pode acontecer. Se apaixonar pela solução, né? Não tem problema. E eu vou ser bem sincero, assim, eu olho pro Open Finance um pouco com isso, assim, fico com esse negócio na cabeça, e fico, cara, e aí? Cara, eu tô ficando doido, será que é porque eu tô enfiado nisso há muito tempo? Tem ali uma oportunidade que eu tô vendo, acho que ninguém tá seguindo. Ninguém seguiu por quê? Porque só eu tô vendo ou porque todo mundo viu e falou, isso aqui é coisa de doido e largaram pra lá? Então, às vezes, eu tenho algumas ideias guardadas na gaveta que eu fico com essa sensação, assim. Inclusive, o nosso advisor... Vou falar, né, gente? Pode, eu ia perguntar em algum momento. O Uri Levine, fundador do Waze, ele tem um livro que chama Se Apaixone pelo Problema e Não pela Solução. Exatamente por causa disso. Legal. Não me pergunte como aconteceu isso. Todo mundo me pergunta, como é que você conseguiu trazer ele como advisor? Você sabe que eu também não sei, é um pouco de ousadia e alegria. Mas o primeiro contato que você teve com ele já foi direto ao ponto? Não. Ou você já conhecia em algum outro dos eventos que você foi, por exemplo? Não, foi assim. Vou contar, né, um pouquinho, né, pra também não alongar muito. Um dia eu já tinha saído do Linker, então eu tava numa fase meio tristonha, assim, sabe? Tipo, sentindo aquele buraco dentro do peito de meu filho foi embora estudar fora, sabe? E aí, uma amiga minha me ligou, falando assim, Ingrid, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu falei, olha, tô aqui em casa, né? Nem tô trabalhando, né? Nada, por quê? Então, o fundador do Waze vai vir jantar aqui em casa e eu lembrei de você. Caraca. Aí eu falei, amiga, mesmo que eu tivesse alguma coisa pra fazer... não era difícil, né? E aí eu fui toda tímida, assim, sabe? Toda, fundador do Waze, poxa vida. E foi incrível, ele é um cara super humilde. É um tiozinho, assim, ele chega, tipo, se você encontrasse ele no Pão de Açúcar, você ia achar que eu era um aposentado. De manhã, ali. Exato, comprando lá seu pão. E ele, como eu falei, né, super humilde, super discreto, fala baixo, assim, não perde o tom de voz. E eu fiquei, assim, absolutamente encantada. O cara tem 2 unicórnios, né, nas costas. Caramba. Não é um. São 2 unicórnios. Qual outro? Tem o Waze e a Move It. Ai, que legal. E tem mais um. Agora ele tem um fundo que só investe em unicórnio, segundo ele. E aí eu fiquei ouvindo a história que ele deve ter contado zilhões de vezes já na história dele, mas assim, contando de verdade com o mesmo entusiasmo de sempre, assim, em nenhum momento eu senti que ele tava, ai, que saco, vou contar. Não, muito pelo contrário. E aí, seguimos, tal. Na hora, e ele levou o livro em português pra gente, o livro dele. Que legal. Muito fofo. E aí a gente brinca, né? E ele sempre fala que quando ele vem pro Brasil, as pessoas idolatram ele, porque
o Waze aqui, assim, Exato. é um dos maiores mercados para o Waze, Não né? tem nem conversa, assim. Não. Eu acho que não sei nem se existe alternativa. Nunca veio na minha cabeça nada assim do tipo. Não. E aí ele contou como é que foi que ele teve a ideia, enfim. E aí ele me deu o cartão dele, e esse cartão, ele tinha só o e-mail. Aí guardei o cartão, peguei meu livrinho, autografado por ele, tirei foto, postei no LinkedIn, felizona, vida que segue. Aí, quando eu bati de fato o martelo, falando que eu queria empreender de novo, eu lembrei desse cartão. Aí eu peguei e falei, bom, o não a gente já tem, né? Mandei um e-mail assim para ele. Que tal um novo unicórnio, dessa vez no Brasil? Que legal. Aí falei, olha, queria bater um papo com você, porque, pô, a gente se conheceu na casa do fulano, tal, não sei o quê, e eu vou empreender de novo, Open Finance, Brasil, dados, AI, tal, não sei o quê, queria bater um papo. Ele me respondeu, sei lá, 2 horas depois, já respondeu, eu já tava felizona, assim, já tinha ganhado na loteria. Ele me respondeu assim, olha, Ingrid, eu tô no Brasil, depois de meses, eu mandei um e-mail para ele exatamente na semana que ele estava no Brasil. Caramba, que sorte que era pra acontecer mesmo. Vamos tomar um café da manhã? Caraca. Eu tô no hotel tal, e aí eu fui tomar café da manhã com ele. De novo, né? Parecia o Chaves, sabe? Com o negócio assim, toda humildona lá. Vou lá falar com o fundador do Waze. E aí eu fui lá no hotel que ele tava. E contei um pouco da tese e tal. E aí eu peguei e falei assim, ele, não, mas, pô, por que você quer, né? Que de uma maneira ou de outra eu faça parte disso, tá? Não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, Uri, vou ser muito honesta. Você sabe que a vida empreendedora, ela é um pouco dura, né? E você se sente super solitário e tal. Eu não quero nenhuma agenda. Acho que a preocupação dele também era ficar pesando na agenda dele, ficar ligando o tempo todo para pedir um monte de coisa, né? Eu falei, eu não quero ficar pesando na sua agenda, nada disso, mas eu quero ter alguém para ligar, alguém que já fez 2 unicórnios, e falar assim, o que que eu faço agora porque eu não estou conseguindo enxergar a alternativa. E que essa pessoa consiga me ajudar a pelo menos olhar ali a luz no fim do túnel. Aí, no momento, assim, ele não deu muita, sabe, muita sensação de que ele ia topar. Ele Uhum. ficou meio, mas eu não sei nada de Open Finance. Eu falei assim, não, de Open Finance eu sei. Essa parte aí dá pra resolver. Fica tranquila. Eu não vou precisar da sua ajuda com relação a isso, mas é esse ponto, é de empreendedor para empreendedor. Ele, não, vamos ver, tal, não sei o quê. Beleza. Eu saí desse café da manhã e mandei mensagem pro time. Falei assim, acho que não rolou, viu, gente? Pelo menos eu tentei. Não é verdade? Positividade. Aí, umas 3 horas depois, ele me mandou um e-mail, que eu tenho um print desse e-mail, que chegou no meu celular, falando assim, Ingrid, eu adoraria fazer parte disso. Ai, que legal. E foi assim a história. Que legal. E, de fato, assim, não foram tantas vezes que a gente encheu o saco dele, né? Mas é muito certeiro, assim, sabe? Então, quando eu tenho alguma questão e falo com ele, ele sempre consegue parece simples com ele, assim, sabe? Ele é simples, é uma resposta simples que resolve o meu problema. Legal. Assim, você acabou de dar um caso extraordinário aqui que a gente é meio no-brainer, né? Mas eu até queria ouvir um pouco como é que é um pouco dessa decisão sua quando você vai montar ali um conselho, trazer um advisor, como é que foi um pouco desse processo? Não sei se tem mais pessoas aqui no Pilotinho, mas do aprendizado também na outra rodada, assim. É mais magia e menos ciência, vou ser bem honesta, assim. Eu vou muito na minha intuição, para ser muito, muito, muito honesta. A gente vê muito essa questão... Mas, por exemplo, é igual agora, você já tá tendo desde o começo. Da outra vez foi assim também, não foi? Menos, foi menos. Da primeira vez, assim, a gente tinha alguns mentores, não chegava a ser advisor, né? Acho que a gente teve 1 ou 2 advisors, mas eu percebo que tem como posso dizer? Ajuda muito. Não é um board, então eles não são nossos conselheiros, porque a gente é uma empresa muito pequena para ter um conselho nesse momento. A gente tem governança, mas ainda não é um conselho. Mas é muito, muito intuição.
mesmo, sabe? Tipo, putz, eu acho que essa pessoa pode me ajudar com este lado. Então, por exemplo, tanto o Waze quanto a Move It, eles são B2C, né? Então, pô, de canal de distribuição, Uhum. como é que você remunera, né? Tipo, alguns produtos. Ele entende muito. Apesar da gente ser B2B, tem uma ponta B2B, B2C importante. Então, cara, esses insights, esses aprendizados, quanto antes a gente aprender e ter esse tipo de informação, melhor. Legal. É, porque eu fico pensando nesse. Como é que você vai compondo essas pessoas ao longo da jornada, porque a necessidade, imagino que vai mudando também, né? Uhum, Então, eventualmente, uma pessoa que você trouxe que, obviamente, né, ninguém fica amarrado só com o histórico, mas que é especialista em determinado assunto, em algum outro momento, talvez precise de outra pessoa sim, e por aí vai. com certeza. Mas é importante a gente ouvir quem fez, né? Boa. Eu vou continuar aqui para a gente falar ainda de produto. Queria entender um pouco. Bom, a gente já falou aqui. É porque queria até deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo que o produto ele tem dois momentos, né? Existe um momento que tem uma interação B2C ali, mas ao mesmo tempo você está falando que esse produto ele nasce, igual você falou, dentro de uma é, enfim, Necessidade. exato, mas de B2B. alguma empresa que ela é financeira ali, mas a gente não está falando do bancão nesse exemplo. Queria que você contasse um pouco assim como é que é. Então, esse usuário, ele entra pelo aplicativo lá da loja com o vendedor e aí ele começa a fazer o processo de autenticação do Open Finance pelo WhatsApp. Depende do freguês. Tá bom. A experiência, quem define é o nosso cliente B2B. Então, a gente tem cliente B2B que colocou isso na jornada digital deles. Então, quando você vai solicitar uma análise de crédito, você tem que preencher uma série de informações. A gente está lá como a Open Finance. E eu tenho cliente que colocou isso de maneira compulsória. Então, quer análise de crédito, você tem que dar o consentimento do Open Finance. É Uhum. uma relação de confiança, você tem que confiar em mim para eu poder confiar em você. Tenho cliente que dispara isso pelo WhatsApp, tenho cliente que dispara isso pelo SMS, tenho de cliente que dispara isso por e-mail. Então, a experiência na ponta final, quem define é o meu cliente B2B. Legal. E aí, esse cliente B2B, ele tem lá o painel dele, enfim, alguma forma de acompanhar, e vocês E as ainda. APIs. Oi? E as APIs. As APIs, É. e você gera para ele. Aí também vai ser caso a caso, assim, como é que você pega e gera a sua inteligência em cima do caso, igual você deu o exemplo aqui de que aumentou a aprovação, diminuiu o tempo de mesa, etc. Ele também é customizado em algum nível ali para eles? Total. Se vem do Open Finance, eu posso mostrar essa inteligência. Mas é super importante falar que, assim, o Plotin não é um score. A gente não concorre com score. E a gente nunca vai concorrer com Não. score. Bom, ficou bem claro. Pra quem tinha dúvidas, tá claro. Porque nem sempre as pessoas conseguem vincular. O que a gente traz? A gente traz indicadores criados por nós, mas também muito ouvindo as necessidades dos nossos clientes que complementam a escoragem. Então, hoje, o score de crédito no Brasil, ele é muito influenciado pelo seu comportamento negativo. O que a gente quer trazer são indicadores de comportamento positivo que complementem essa análise junto com a escoragem e que ampliem o crédito no Brasil. De que maneira? Bom, a gente tem uma grande parcela da população que é profissional liberal, Uhum. que é informal. Dentro do Open Finance, eu sei identificar qual é a profissão dessa pessoa. Eu sei se é motorista de aplicativo, eu sei se é vendedora de produto de beleza, eu sei se é um profissional de tecnologia, eu sei se é um médico. Eu consigo, pelo comportamento de consumo, definir qual é a atividade principal dessa pessoa. Uhum. Isso, por si só, é um indicador muito relevante quando você está fazendo uma análise de crédito. Outros indicadores, por exemplo, fluxo de caixa, por exemplo, se a pessoa é viciada em bet. Então, são indicadores que podem ser somados ao comportamento, né, na análise de risco, somados com um score, para, de fato, facilitar ali, não só, né, democratizar o crédito, que é o fundamento do Open Finance, mas também facilitar os times de crédito, as esteiras de crédito, a dar uma resposta
melhor e com menos tempo. Faz sentido, ou os clientes também podem pedir, eu falo assim, bom, já que você está analisando tão bem esses dados, você não quer pegar meus dados in-house também e juntar nesse negócio aí para ver o que que sai? Você está falando de comportamento, etc. Dado. Se é dado, eu consigo fazer o que o cliente quiser. Assim, eu não vou ser, né, hipócrita de dizer que o céu é o limite, tá? Então, dá para a gente pegar todos os tipos de dados alternativos. Mas eu só vou fazer isso se, de fato, gerar valor para o meu cliente. Então, assim, por que eu vou pegar o comportamento dele numa rede social, por exemplo? Eu tô pensando muito... Porque o dado do cliente, ali, por exemplo, do varejista, ele é muito rico por si só, né? Não, Ele com compra certeza. determinado produto, etc. E às vezes ele não consegue extrair valor daquele petróleo que ele está sentado em cima ali. E você já está trabalhando isso para ele. Pelo Open Finance, você poderia, sei lá... Da porta para fora, eu digo, tá? Então, por exemplo, vou Ah, vincular com uma API de, sei lá, uma rede social para ver. Se isso gerar valor para o meu cliente, a gente faz. Mas eu não vou fazer isso de maneira aleatória, porque, pô, tem bastante gente que já está fazendo isso há um tempão, com esses dados especificamente, e a gente não é nosso foco nesse primeiro momento, porque é comportamento de consumo de fato. Agora, isso de trabalhar os dados internos e somar com esse comportamento de consumo, tranquilamente. Só que tem uma... Aí, né, vamos lá. Eu acho que AI, dados, tem algumas fases de maturação dentro do B2B Enterprise. Então, todo mundo quer inteligência artificial, mas ninguém quer compartilhar o dado com uma empresa que faça essa análise. Sim. Então, eu ainda sinto um pouco dessa resistência, até de fato eles entenderem que tem como você se proteger nessa questão de até de concorrência, por aí vai, utilizando mecanismos externos, ferramentas externas de geração de insights, por exemplo, de inteligência para esses dados. Então, acho que a gente ainda está nessa fase de maturar mesmo, de falar assim, não, tá tudo bem, tem mecanismos de eu proteger os meus dados internamente para, então, trazer um parceiro para fazer essas análises. Mas, assim, quem quiser, tamo aí, viu, gente? Boa. Eu queria te perguntar, óbvio, dentro do que você possa compartilhar, mas como é que vocês estão... Vocês trabalham só com quem já está conectado no Open Finance? Não, a gente trabalha principalmente com quem não está conectado no Open Finance. Que eu ia perguntar isso, como é que vocês, por exemplo, fazem essa conexão? Se ter uma licença de TP faz parte do roadmap, enfim... Total. É exatamente esse nosso modelo de negócio, tá? Então, a gente opera dentro de uma licença de TP, que é alugada, até esse processo de tirar a licença acontecer, que não é imediato, né? Sim. Mas os nossos principais clientes são clientes que não têm licença e não estão vinculados ao Open Finance. Legal, porque isso aí abre para ainda mais oportunidade. Produto. Né? Justo. Para este produto. Agora, a gente tem um outro produto, que é a nossa AI mesmo, do B2C, para esse gestor financeiro que a gente criou no WhatsApp, que é um outro modelo de negócio, que aí eu vendo só a AI. Então, eu não pego o consentimento do cliente, eu recebo os dados que o meu parceiro está extraindo do Open Finance, e aí o meu modelo de negócio é trabalhar esses dados para trazer essa inteligência através da nossa AI proprietária. Legal. E aí esse daí o cliente pode ser até o próprio bancão ou qualquer instituição que queira... Fornecer uma ferramenta de gestão financeira para os clientes deles. Exatamente. Legal. Porque a gente está indo para esse mundo... engraçado, né? Porque de um lado a gente fala de embedded finance e beleza, e as coisas estão acontecendo, e do outro lado você fala de beyond banking. Então parece que, de alguma forma, parece que vão puxar para cá, para lá, para onde esse negócio vai. Mas a gente vê um movimento das instituições querendo estar mais presentes, por exemplo, no WhatsApp e em outros locais, o que, como você viu assim, empreendendo, eles também devem ver talvez dessa forma, que, cara, talvez é uma chance de eu atingir melhor, mais rápido e mais barato o objetivo de melhorar a gestão financeira do cliente,
Todo Porque, mundo ganha. de repente, ele não quer ficar aqui dentro do meu aplicativo, mas eu ainda tô falando com ele Sim, no com WhatsApp, certeza. né? E acaba virando canal, então é super bacana. Então, assim, até resumindo, o que que o pilotinho é? Inteligência de dados de Open Finance para essas jornadas, sejam elas jornadas do crédito, ou sejam elas a jornada da educação financeira. A nossa AI é proprietária e ela serve exatamente para essas duas pontas. Então, tem gente que não tem acesso ao Open Finance, que a gente atua dentro dessa modalidade, então a gente pega o consentimento, traz os dados via Open Finance e coloca na nossa AI. Tem gente que já tem acesso ao Open Finance, eles pegam o consentimento, nos trazem esses dados e a gente coloca na nossa AI para trazer esses resultados para ele. Mas no final do dia é o que eu sou uma AI. Legal, legal. Eu imagino que, como AI, você sente na pele a qualidade do dado que está vindo, né? A gente já falou que melhorou bastante, mas eu queria saber se hoje, né, se fosse escolher algum ponto para melhorar, aonde talvez tenha mais dor aqui. Não sei se vocês trabalham só com dado de PF ou PJ também, mas enfim, queria ver onde é que você vê hoje pontos de melhoria, assim, quando a gente fala de qualidade de dados, assim, do Open Finance. Acho que a primeira coisa, assim, a nossa maior dificuldade é padronizar as instituições financeiras de uma maneira só. Então, cada instituição financeira, ela tem uma descrição para a mesma coisa. Então, numa mesma transação tem uma descrição, na outra tem outra, na outra tem outra, na outra tem outra. Aí você vai criando vários dicionários. Cada instituição eu tenho Uhum. um dicionário diferente, né? Uma referência diferente no dicionário. Para chegar no seu ainda. Para chegar no meu. Então, que me remete, olha como sou velha de mercado, que me remete ao arquivo KNAB, Uhum. onde apesar de você ter um padrão de arquivo, cada instituição trazia ali o seu códigozinho para a mesma coisa. Então, acho que isso é uma coisa que poderia melhorar. Muitas vezes, a gente ainda tem alguns problemas de compartilhamento desses dados, né? Como esses dados chegam, às vezes não chega o dado, e aí você tem que abrir um chamado. Então, todo esse tratamento nessa jornada da recepção dos dados tem muita coisa para melhorar. Tempo de resposta das instituições. Acho que aí é só, né, uma ligeira coisinha aí para o Banco Central, se vocês estiverem me ouvindo, tem que ser um pouco mais duro, né, com as instituições que não mandam as informações no tempo previsto pela própria legislação. Então, cara, não mandou, não respondeu, 30 dias, 60 dias, 90 dias, vamos multar, né, galera? Tá lá na Constituição, Sim. não tô inventando nada. Então, assim, acho que tem bastante coisa para melhorar, mas assim, muito claro a evolução de quando eu estava, né, eu saí do conselho em 2023, final de 2023, de quando eu estava no conselho para agora, melhorou muito, muito. Acho que a gente tem alguns desafios mais para frente, né, da interoperabilidade entre os opens. Então, vai assim, ajudar muito quando a gente tiver interoperabilidade com CVM, interoperabilidade com SUSEP, aí a gente consegue dar uma experiência financeira de fato completa para quem quer gerir as suas finanças. Existem algumas instituições que não estão no Open Finance, mesmo sendo relevantes. Algumas entraram agora, então também elas estão azeitando esse processo. Então, a gente ainda tem alguns probleminhas, mas que bom que elas entraram, mas tem algumas que precisam entrar. Por aí vai, é um trabalho vivo, assim, sabe? Vai ter sempre alguma coisa que eu vou falar que dá para melhorar para facilitar a minha vida no final do dia, né? Recentemente eu ouvi, assim, de inconsistência, assim, de número mesmo. Porque a pessoa, inclusive, fazia o seguinte, eu batia lá com o Scrap e batia com o Open Finance, né, oficial, vamos dizer assim. E o dado não tava igual, porque o que o cara tá mandando pro Open Finance não tava igualzinho no Scrap ali. Mas isso é mais E aí dava algum... assim. E aí, nesse caso específico, eu tô falando mais de PJ, mas assim, mas esse problema é pra todo mundo, que você tem que bater na vírgula as coisas, né? Total. Então, para mim era algo novo, mas assim, no mundo da PJ, isso estava mais frequente, mas eles precisam fechar ali
o caixa, o saldo do dia, etc., o negócio não bate, você fala, ué. Enlouquece, né? Exato, da onde que... É R$ 1 você tem que achar, porque, vamos dizer assim, se R$ 1 não tá batendo, você pode ter várias contas que estavam erradas e no final pareceu que era só R$ 1, né? Uhum. Isso acontece bem menos no PF, tá? A gente tá focando em PF. Além de acontecer bem menos em PF, assim, PF tem menos urgência nesse sentido, né? Então, pô, PJ normalmente você tem a parte contábil, você não pode fazer o seu relatório. Imagina, num fechamento, você puxa os dados do Exato. Open Finance e o negócio vem errado. A galera enlouquece. Tem esse... É menos crítico dentro do universo da PF e confesso para você que eu tenho visto menos. O que já aconteceu, que também foram poucas vezes, vim duplicado. E aí, ou então, não vir 6 meses, então são 12 meses que a gente tem acesso, vem 6 meses, os outros 6 meses não vêm. Então, mas isso é acho que bem menos crítico. O que pega mesmo é a construção dessa biblioteca, porque cada banco trata a mesma transação de um jeito. A gente tem cada vez mais bancos dentro do Open Finance, então é um trabalho assim contínuo de construção de inteligência, de construção de biblioteca que assim, não acaba. É tipo vinho. Você nunca vai conseguir conhecer todos os vinhos que Não tem como. Não vai. É a mesma coisa do Open Finance. Você não vai parar de aumentar o escopo da sua biblioteca. Eu lembro, assim, de falar bastante de, assim, olha, eu acho que, na minha cabeça, qualquer área de Open Finance, quando vai fazer personalização, eu falei, olha, você vai precisar de alguma forma, todo dia você tem que criar um gatilho novo. Você tem que aprender algum padrão e beleza, tem um gatilho que tenha relacionado a pets, beleza, né? E aí vai virando essa biblioteca de gatilhos, porque é um desafio tão grande que é o seguinte, olha, eu preciso identificar micromomentos das vidas das pessoas, só que existem 1 milhão, né? Eu tô aqui falando 270, 250 milhões de pessoas no Brasil. Cada um, vamos dizer assim... 200 milhões de pessoas com pelo menos uma conta bancária. Então, aí você vai pegando assim, beleza, você vai classificar grandes momentos. A pessoa tá casando, dentro de casamento ainda tem vários outros. Só que de quando a gente falou para agora, a gente não tinha tanta facilidade com IA generativa, porque assim, em alguns momentos elas podem alucinar, tem as pessoas que são mais críticas, não sei o quê. Mas, assim, o que eles são muito bons é identificar padrão. Isso aí é um negócio sensacional, né? Mas, assim, para eles identificarem padrão, alguém tem que falar qual que é o padrão, né? E aí tem todo esse trabalho de inteligência mesmo. Porque a AI, ela não faz nada sozinha, né? Sim. Tipo, ela vai ver aquele dado, para ela é um dado. Então, você tem que criar essa inteligência para que a AI consiga replicar essa inteligência. Então, se eu falar que este comportamento é de alguém que vai casar, aí ela consegue sempre bater e falar que toda vez que acontece isso, é porque a pessoa vai casar. Se a gente não tem isso, vai continuar sem inteligência, não traz nada de informação relevante. Sabe uma coisa muito legal também que dá para você fazer com AI? E nem é LLM, é tipo machine learning mesmo. Identificar correlações. Então, até a gente brinca lá no time, eu e o Melfi, né? Teve uma vez que a gente estava fazendo um estudo para um cliente que o cliente final dele são profissionais de tecnologia. E aí a gente descobriu um padrão. Que profissionais de tecnologia são viciados em sorvete. O porquê? Não sabemos. Eu adoro. Tem um site de estatísticas malucas, assim. E aí acho que ele tem uma lá que era assim: quantidade de filmes do Nicolas Cage e. Versus. Outro negócio nada a ver. Nada assim. Pessoas que morrem afogadas. E aí ele ficava brincando com os caras. Correlação não quer dizer que é causa. Tem um livro, né? Que é o Freakonomics, que eu li há muitos anos atrás, acho que há 15 anos atrás, que faz esse tipo de correlação. Mas eles conseguem dar uma explicação lógica.
A AI vai trazer pra gente os padrões. Então, você consegue fazer essa correlação. E aí, a gente já tem uma lista de perguntas que, em algum momento, a gente quer responder. Tipo, qual é o signo da pessoa que que mais tem determinado comportamento, que eu sou a doida do signo, né? Qual que é o signo que mais sai de casa para comer fora? Uhum. Qual é o signo que mais viaja? E aí, dá para você... Assim, é um buraco negro, eu costumo Sim. dizer. Você não sai mais de lá quando você começa a fazer essas correlações, entende? Então, a gente nem olha daquela coisa do que a gente vai priorizar na nossa vida. Sim. A gente nem tá olhando para isso. Agora, com absoluta certeza, quando o pilotinho tiver, né, muito mais maduro, com mais clientes, já validado vários outros produtos, a gente vai ser uma grande ferramenta de análise comportamental, de comportamento de consumo, de uma maneira geral. Porque aí a gente vai ter uma massa crítica muito relevante e esses dados anonimizados, eles servem para muita coisa. Então, estratégia de expansão comercial, estratégia de marketing, Sim. estratégia de mensuração de campanhas de uma maneira geral, a parte de expansão de franquias. Então, é uma coisa que eu sempre brinco, né? A gente sabe aonde dormem os maiores comedores de McDonald's desse Brasil de meu Deus. Então, para uma estratégia de expansão de franquia, eu consigo dizer quais são as melhores regiões para você expandir essa franquia. Que horas falar com essa pessoa, como falar. Se ela é casada, se ela tem filhos, aonde ela mora, aonde ela trabalha, como é o comportamento de consumo dela, aonde ela frequenta. Então, dá para você sensibilizar comercialmente essa pessoa aonde, de fato, ela passa. E aí, poxa, é uma outra transformação que o Open Finance vai trazer com absoluta certeza. Mas acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso. Até a gente no Pilotinho, que ainda tem um monte de coisa legal que a gente está desenvolvendo. Muito ainda nessa questão do crédito, nos produtos financeiros, mas isso... sem sombra de dúvida, vai ser expandido para várias outras coisas. Não, muito legal, muito legal. Eu ia perguntar de roadmap, mas já encaixou aqui, então foi ótimo. Olha aí. Pra gente fechar, eu queria perguntar o seguinte: tem alguma coisa que a Ingrid do Linker falaria pra Ingrid do Pilotinho hoje, ou vice-versa? Como é que você olha esses momentos assim? Que diferença você sente, assim, sabe? Acho que eu ia sofrer menos. Eu sou muito ansiosa, né? Até por essa questão da hiperatividade e tal. Então, eu acho que em muitos momentos eu sofri muito mais do que precisava. Então, acho que essa é a primeira coisa. Talvez você nem lembre do motivo exato porque estava sofrendo, Não. olhando em retrospectiva. Exato. Eu ia agradecer, porque se eu não tivesse me envolvido de maneira voluntária com todas as coisas que eu me envolvi, eu não teria chegado até aqui. Uhum. E com o conhecimento que eu teria chegado até aqui. Então, dizer que eu estava certa em dedicar o meu tempo livre para coisas que as pessoas não enxergavam valor naquele momento e que sempre, absolutamente sempre, geram valor na nossa vida, independente se estou falando de Open Finance ou de qualquer outra coisa, assim. Uhum. Meu avô, que é um grande amor também da minha vida, tem várias pessoas que passaram na minha vida que são incríveis, meu avô já faleceu, né? Mas ele não teve oportunidade de estudar. Ele estudou até a 5ª série. E ele não estava nem aí, se fosse casar, se fosse ter filhos, ele falava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu levei isso muito ao pé da letra. E ele sempre falou que tudo, absolutamente tudo que a gente aprende vai ter serventia. Ele falava essa palavra, né? Vai ter serventia. E é impressionante, assim. Qualquer coisinha que a gente aprenda, em algum momento você usa. Então, eu ia continuar não desperdiçando a oportunidade de aprender coisa nova, independente do que seja. Tem horas que a gente não consegue, a gente levanta a mão e fala, deu, não tenho mais saúde para tocar isso, mas eu vou tentar. Vou tentar fazer, mesmo que o valor não seja percebido de imediato, mesmo que seja um trabalho voluntário que eu não estou ganhando dinheiro, mas o que isso me abriu de
ideias, possibilidades, conexões mentais, novas sinapses cerebrais, é impagável. Nem o melhor curso de AI do planeta ia me proporcionar esse tipo de conhecimento. Então, eu ia falar só keep going, se enfiando em tudo quanto é projetinho sem fins lucrativos. E arrumar ainda mais projetos. Exato. Boa. Obrigado por compartilhar, obrigado pelo episódio, foi incrível. Tô torcendo aí por vocês, quero continuar acompanhando. E tiveram novidades, vai nos contando. Eu já falei que tô com um episódio marcado com o Melfi também. Melfito. Ele também não é difícil de achar, ele tá em todas. Então, tem um perfil bem parecido com o seu de iniciativas. Mas, de novo, obrado, viu, Ingrid? Adorei o papo, viu? E, pô, fiquei feliz também como vocês cresceram. Então, parabéns, deixar aqui público, parabéns. Eu vi você pequenininho. Te conheci uma criança. E é impressionante como vocês cresceram. Parabéns também, que eu sei que empreendedor, né? Um negócio como é. Então, parabéns. Obrigado. E, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, follow the money, entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Tem uma matéria desse episódio e de todos os outros. Lá você consegue acompanhar tudo que está acontecendo e continuar se mantendo bem informado. Então, não deixe de se atualizar, mande para o time e podem compartilhar esse episódio, que eu tenho certeza que vocês gostaram. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.